Áudio. Esse é um elemento de extrema importância na produção de um vídeo. Não é à toa que se chama audiovisual. Eu sou Eziel e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com um cara que é especialista em captação de áudio. Ele que é licenciado em música, pós-graduado em produção fonográfica, empresário e dono da Take Music, ele, Murilo Rocha. Ô Murilo, e aí, mano? Prazer, mano, estar aqui no teu estúdio aqui, conversando contigo, trocando esse papo sobre música, né? E exatamente. Se apresenta pra galera aí, pô. Então, pessoal, né, como ele já disse tudo, né? Eu trabalho já há bastante tempo nessa área de produção musical e vai ser muito legal esse papo. Sim, demais, mano. Cara, esse vai ser um papo assim mais livre, assim, a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa produção de áudio, né? O que é essa área que você exerce com maestria. E aí eu tenho uns tópicos aqui que eu vou te perguntar, mas assim, é bem livre pra gente tá nesse papo aqui, vai ser um papo assim mais leve, entendeu? E a primeira pergunta que eu queria te fazer, cara, é assim: qual foi a tua primeira experiência assim com captação de áudio? Então, a minha primeira experiência começou justamente na igreja. Porque, na verdade, eu sou músico, né? Já tocava na igreja e tal. E aí um dia, cheguei lá no grupo de louvor, o técnico não foi. E agora? E foi dando horário para começar e, meu Deus, e como é que vai fazer agora? Tem que passar o som. E aí eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer isso. Na época, isso 10, quase 12 anos atrás. E aí foi aonde que naquela correria toda, quando eu vi, eu já estava microfonando os microfones da bateria, já estava falando pro pessoal, vamos passar o som, já estava checando o sinal na época, era uma mesa analógica. Então, meu primeiro contato foi assim, foi muito legal, porque naquele momento eu compreendi alguns processos que hoje, de maneira conceitual, eu consigo, vamos dizer, ver de uma forma diferente, mas o começo foi ali. Tu meteu as caras e foi... Daquele jeito, velho, e todo mundo olhou pra mim e falou, Murilo, é você, cara. Não tem como você tá ali no teclado e todo mundo olha pra você, é você. E foi isso, né? Então foi ali que eu tive aquele primeiro contato em passar as vozes, no PA, monitor. Foi na igreja onde eu tive aquele primeiro contato com a parte instrumental propriamente dito, né? É claro que de maneira ao vivo a gente não trabalha a captação com microfone de instrumentos acústicos, né? Por causa dos vazamentos, etc. Mas foi uma experiência que me amadureceu muito, porque foi ali na igreja onde eu tive acesso com diversas realidades, diversos imprevistos que me fez questionar de maneira técnica o porquê daquilo, né? Que nós sabemos que é o porquê que nos move. Sim. Né? Nós sabemos que nós temos essas três dimensões, o porquê, o que e o como, né? Como o Simon cita no livro Círculo Dourado, né? Então é o porquê que conecta pessoas, né? E naquele momento eu não tinha o porquê. E quando aconteceu toda essa situação, teve uma interrogação. Nossa, mas e agora? Como é que vai ser isso? Então tudo começou nisso, na igreja, na correria. Aí o pessoal já começou a falar, não, Murilo, já passa as vozes. Aí foi aonde que, por exemplo, eu lembro de uma situação muito engraçada, que eu coloquei o retorno assim de lado, não, na frente, né? Aí a moça falou, não, esse retorno aqui tá ruim, coloca ele aqui de lado. Eu coloquei e deu microfonia. E eu falei, mas por que eu coloco o retorno de lado da microfonia e eu coloco ele na frente e não dá microfonia, e o outro microfone do lado eu coloquei da mesma forma, não deu microfonia? Aí foi aonde que depois eu fui compreender, que eu fui entender o porquê daquilo. Né? Que nós sabemos que tem as duas realidades, né? Sempre aquilo que é criativo e aquilo que é coletivo. Então tudo o primeiro local foi na igreja. Foi mesmo nos grupos de oração. E daí começou uma paixão por captação. Eu acho assim que muitas das pessoas têm esse primeiro contato, principalmente com a música, na igreja, né? Sim, eu vejo que grandes cantores seculares mesmo, a primeira experiência que eles tiveram foi dentro da igreja, né? Eu acho que é um lugar assim que dá muita oportunidade, né? Que você tem a liberdade de explorar, de fazer lá igual você foi, tipo, não tinha quem resolvesse, ninguém ficou lá, não, mexe aí não faz isso aí não, tu foi. Exatamente, e quando a gente para pensar no ambiente da igreja, nós temos várias linhas de frente acontecendo. Quando a gente para pensar com relação ao mundo do áudio, passar uma banda ao vivo, existem vários elementos. É claro que
quando a gente para pensar no processo de mixagem, no processo de masterização, hoje assim de maneira mais técnica e padrão mesmo dentro da indústria fonográfica, mas trazendo isso para o show business, né, que é justamente a parte do show ao vivo, a gente consegue perceber que ali está acontecendo várias coisas. Por exemplo, a gente vai passar os microfones. Cada voz ela tem a sua característica, então você já tem que ter uma percepção legal para poder entender o aspecto de mixagem. Uhum. Nós temos vários tipos de microfone, então enfim, é uma imensidão de coisa. Bacana, mano. Cara, e assim, Murilo, pra ti, qual a importância do áudio? Nossa, essa pergunta é muito Eu acho forte. que essa vai lá na sua alma, né? Porque... assim, para mim, o áudio ele é muito importante porque ele estabelece uma comunicação. Uhum. Ele completa o processo artístico, ele é como se fosse a cola que é necessária para poder colar todo o quebra-cabeça, é o áudio. Porque quando a gente para pensar, vamos dizer, até mesmo sobre a questão cognitiva, o áudio ele está totalmente ligado no processo do desenvolvimento humano. Não tem como uma pessoa desenvolver se não for através do áudio. O mundo é áudio, ou melhor dizendo, o mundo é frequência. Então não tem como correr do áudio. Então o áudio por si só, ele traz esse sentido. Um dos fatores que eu acho mais importantes, que não só no áudio propriamente dito, mas assim, quando eu falo no sentido de trabalho, enfim, é no sentido da localização. Por exemplo, por que nós não conseguimos nos localizar? Justamente por causa do áudio. A velocidade pelo qual chega em um ouvido e chega no outro, essa diferença faz com que a gente se localize. Então imagine isso, se de maneira física, propriamente dito, no nosso corpo, o áudio é muito importante. Agora imagina trazermos isso para um processo artístico, onde você tem muitas informações acontecendo, às vezes, por exemplo, um carro passando, né? Uhum. Então, um carro acabou de passar aqui na tela, e a gente tem essa percepção de sentir o som indo de um lado para o outro. Não é somente o áudio, o som passando de um lado para o outro. Existe todo informações, existem, assim, sabe, sensações que aquele áudio ele vai trazer. Então eu posso dizer que o áudio, por si só, ele tem uma importância de nos localizarmos. Mas não somente no sentido físico de estar aqui, mas mais de transportar a quem está vendo uma obra, quem está tocando, para dentro um sentimento, né? Exatamente. Para dentro dessa parte mesmo, propriamente dito mesmo, da sensação geral daquilo que o artista quer passar. Sim. Então, por isso que é audiovisual, quer dizer, aquilo que vemos é muito importante, mas aquilo que ouvimos nos leva a sentir. A sentir, né? Até mesmo quando a gente vai estudar sobre o impacto das frequências tem no nosso corpo, a gente vai perceber que cada frequência vai gerar uma predisposição, uma determinada sensação no nosso corpo. Então as frequências baixas, por exemplo, elas geram algo em nós. As frequências mais altas da mesma forma. Então a maior importância que eu vejo no áudio é isso. O áudio, ele nos ajuda a não somente a ver uma arte no sentido externo somente, mas transporta a gente para dentro de todo o processo. No sentido de sentir, no sentido mesmo de como se estivesse acontecendo toda aquela informação e você estivesse sentado igual começou aqui com você. Cara, é uma visão assim que muito profunda que você tem sobre essa parte não só técnica, mas mesmo de sentimento, né, do que o áudio traz. Muito bacana mesmo. Então, Murilo, vindo para uma parte assim, técnica, quais as ferramentas e equipamentos que tu acha que é importante para fazer uma boa captação? Então, uma boa captação começa primeiro no microfone. Não tem como falarmos de captação sem falarmos de microfone. O que os microfones são? Os microfones nada mais são que transdutores. O que é transdutores? Transformar uma energia em outra. Então, o que é o processo de captação? Justamente isso. Eu transformo determinada informação em um outro tipo de informação. Então, para que possa, de certa forma, acontecer uma boa captação,
é necessário que esse processo de transformação ele seja eficaz. Então, qual é o primeiro ponto do microfone? Então, por exemplo, quando nós vamos falar de captação, nós temos duas linhas principais de microfones. Os microfones dinâmicos e os microfones condensadores. Cada um desses microfones eles tem características totalmente diferentes e cada um com as suas particularidades. Os microfones dinâmicos, por exemplo, eles são microfones mais duros. Né? Nós temos os microfones dinâmicos que já tem uma sensibilidade maior, uma sensibilidade menor, e nós temos condensadores, que são microfones extremamente sensíveis, que precisam de uma alimentação fantasma, e microfones que têm uma cápsula larga, cápsula média, cápsula grande, e cada um vai trazer uma característica diferente. Então, eu posso dizer que a primeira coisa que uma pessoa deve se atentar quando vai fazer um processo de captação é usar um microfone adequado para fonte sonora que você vai captar. Então, às vezes não, se a sua fonte sonora ela tem uma alta intensidade, não tem por que eu usar um microfone muito sensível. Eu posso usar um microfone menos sensível, porque eu vou conseguir ter um range de ganho bem maior, né? Então, assim, quais são os equipamentos que eu utilizo? Primeira coisa é o microfone. Então, se eu sempre procuro, por exemplo, com relação tanto ao diagrama polar e microfones que no espectro de frequência esteja sempre na minha fundamental da minha fonte sonora, a frequência fundamental, porque nós sabemos que nós temos as frequências fundamentais e as frequências harmônicas. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou captar uma voz feminina. Tem necessidade de eu utilizar um microfone que capte, ou melhor, que tem na sua engenharia característica para frequências baixas? Não tem. Então, automaticamente, essa captação ela pode ser que ela não fique ideal. Então, assim, a primeira coisa, microfone. Então, é sempre se atentar a característica da fonte sonora está de acordo com aquilo que a engenharia propõe para a utilização do determinado microfone. Isso falando do corretivo. E o criativo? O criativo já está ligado justamente à parte artística, com relação à coloração. Por exemplo, eu posso ter um microfone que ele é cardioide, que ele não seja tão sensível, mas eu posso ter 10 microfones nessa mesma característica. Então, o que vai determinar se vai ser funcional ou não é justamente aquela correlação do produtor, do artista, do técnico de gravação. O propósito, né, em si, da forma que vai captar, né? Exatamente. Então, o primeiro passo é o microfone. O segundo passo, uma boa interface de captação. Por quê? Porque é a interface que faz todo esse processo de conversão. É na interface que está o conversor. Murilo, o que é o conversor? O conversor nada mais é que ele faz o mesmo processo do microfone, porém ele converte do analógico para o digital. Então, quando eu tenho um conversor de baixa qualidade, ele de certa forma ele vai fazer menos medição por segundo. Isso nós chamamos de sample rate, que é o que? Quanto mais medições por segundo nós temos dos pulsos elétricos, mais detalhes nós vamos ter no áudio digital, que já é informação binária. Então, a primeira coisa, para você ter uma boa captação, é necessário que você tenha um bom conversor. Não necessariamente a interface mais cara. Por quê? Porque dentro da indústria, né, dos equipamentos, nós temos o quê? Diversos equipamentos que foram projetados para determinadas aplicações, para determinada aplicação. Então, de fato, o que mais vai determinar a qualidade da captação, primeiro, o microfone adequado. Não é o microfone mais caro ou o microfone que diz ser o melhor, mas é um microfone que vai adequar a característica que você está fazendo todo aquele trabalho. Segundo, bons conversores. Murilo, mas muita gente fala de pré-amplificador, que o pré influencia. Então, o pré ele é linear. Se o pré estiver adaptando o sinal de entrada, ele é qualquer coisa menos pré. É claro que existem prés que você tem equalizadores, etc. Mas a função do pré é justamente amplificar o sinal e manda esse sinal lá para o conversor para ele converter do analógico para o digital. Então, às vezes muita gente que está iniciando tem essa dúvida. Às vezes fala, nossa, eu quero fazer uma boa captação e agora? O que eu faço? Eu compro a interface? Eu compro o microfone? Então, o ponto mais importante é escolher de forma correta os equipamentos. E até mesmo também questão de acústica, porque a captação está totalmente ligada ao espaço.
Então, se você escolher um microfone que não é adequado, a conversão já não é tão boa, pode ser que o resultado não seja tão legal. Você entrou aí já num ponto que eu queria te perguntar, assim, para alguém que não tem condição de comprar um equipamento caro, o que você recomenda? Quais os meios, quais os equipamentos tu recomenda para quem não tem essa condição de comprar o mais top que tem, mas que ainda assim quer começar, quer entrar nessa área? Legal. Primeira coisa, no caso, a pessoa que ela quer iniciar, e o mais caro. Então, o nosso ponto de análise tem que ser o adequado, porque nós temos diversos produtos que, de certa forma, é o adequado de baixo custo, o adequado de médio custo e o adequado de alto custo. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa pensa assim, às vezes, aquele microfone, ele é 10 mil reais, ele é o melhor. Não, aquele microfone, ele está em qual característica? Aquele microfone, ele é cardioide, ele é supercardioide, ele é hipercardioide. Qual é a sensibilidade daquele microfone? Para qual aplicação aquele microfone ele foi desenvolvido? Eu fiz testes na prática daquele microfone para saber os pontos positivos e os pontos negativos daquele determinado microfone. Então, assim, é a mesma coisa da gente imaginar um jalapão. Por exemplo, você vai para o jalapão. Aí a pessoa fala, tudo bem, eu vou para o jalapão de Ferrari. É adequado? É uma Ferrari. É caro, né? É caro, é super caro, mas é adequado. Realmente, quando eu estiver chegando ali na cidade de Mateiros, realmente, quando não tiver mais asfalto, realmente a Ferrari vai conseguir chegar nas dunas? É uma Ferrari. Sim. Então, do mesmo jeito, é o áudio. Então, às vezes, nós ficamos muito presos nessa coisa de preço, mas esquece daquilo que é eu até brinco muito com os meninos, assim, o pessoal que sempre está aqui no estúdio, que é o fisicamente correto. Então, o fisicamente correto, pela engenharia, a Ferrari, ela é a Ferrari, mas no asfalto. Então a Ferrari, ela não foi feita para ir para um lugar cheio de areia, etc. Agora, uma Hilux vai chegar bem. E uma coisa que eu acho que é importante, até entrando na analogia do Jalapão, recentemente eu fui pro Jalapão e eu vi uma Hilux atolada. Mas tinha um rapaz num Unozinho que tava passando dentro de tudo. Então, assim, também vem a questão do conhecimento, né? Exatamente. Você pode ter uma Hilux e não saber usá-la. Então, o conhecimento também é muito importante, né? De gastar com estudo, pesquisar. E hoje em dia as ferramentas estão muito fáceis, né, mano? Tem YouTube aí que passa de tudo. Tem cursos baratos de profissionais, assim, excelentes, né? Então, assim, o estudo também faz a diferença, né? Para quem tá com baixo orçamento e quer aprender, né? Quer começar. Exatamente. Até mesmo quando a gente para pensar numa cozinha, quando a gente vai cozinhar, nós temos os ingredientes. Você pode ter todos os ingredientes, uma carne muito top, um tempero muito top, mas se você não souber cozinhar, não sai, não vai sair. Não adianta, você pode comprar a melhor carne selecionada. Mas se você não souber fazer, não vai resolver. O conhecimento, por si só, inclusive é uma coisa assim que eu sempre falo muito, tem um papel assim, primordial justamente na parte conceitual de você entender os processos. Quando um profissional, seja em qualquer área, ele não entende os processos e ele não entende as ferramentas e os mecanismos pelo qual ele vai usar, ele fica perdido. Que é justamente o caso que você falou. Né? Que você, de certa forma, mas o mundo passou. Às vezes ele estava limitado, mas por ter o conhecimento e conseguir ter um jogo de cintura, conseguiu chegar no objetivo. Não foi da melhor forma, mas conseguiu chegar no objetivo. Por causa do conhecimento, né? Do conhecimento, né? Então, sem dúvidas, a dica assim, que eu dou para a galera que está começando é, antes de comprar qualquer equipamento, leia o manual do equipamento e tenha uma noção mínima sobre a parte da física e de como funciona a frequência e áudio. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, eu quero começar a captar em casa. Opa, mas primeiramente, como é que está a sua acústica? Realmente, se eu colocar um microfone condensador que é super sensível, mas aí passa um carro na rua, será que eu vou ter um bom aproveitamento dessa captação? Olha o carro da latinha passando na frente. Direto passa lá na porta de casa lá. Se eu for gravar lá, não sai nada bom. Não sai nada, né? Então, de certa forma, acontecendo esse processo, a pessoa pode estar com um microfone bom, um condensador top, mas com a aplicação errada. Então, assim, eu posso dizer que antes de pensar no mais caro ou no mais barato, temos sempre que pensar no que é mais adequado.
para a realidade que você se encontra. Cara, tu faz captação de vocal, de instrumento, de narração, e aqui na Take Music, né? Uhum. E pra ti, assim, há alguma diferença na produção de cada um desses projetos? Tipo, você vai gravar um vocal para um certo projeto, ou uma narração para um conteúdo publicitário, ou só um instrumento? Tem alguma diferença, assim, de cada um desses projetos? Então, totalmente. Né? Cada uma coisa é um universo. Por exemplo, tecnicamente falando, nós temos a realidade de podcast e a realidade de broadcast. Tecnicamente falando, que é justamente essa questão de captação de diálogo. Inclusive no cinema é algo muito importante, né? Então, por exemplo, de certa forma, quando vamos captar, por exemplo, uma voz única, geralmente eu sempre prefiro microfones que sejam um pouco mais direcional. Por quê? Porque quanto mais direcional o microfone, mais eu consigo ter um bom aproveitamento de determinadas frequências de forma específica àquilo que o ouvinte está falando. Por isso que no cinema, quando está acontecendo uma cena, tem sempre aquele microfone em cima, né, que a gente chama de shotgun, né? Que é um microfone extremamente direcional, que ele é hipercardioide, assim, que coloca bem distante e ele capta justamente aquele ponto específico de onde está acontecendo o diálogo. Então isso traz uma certa sensação de definição. Claro que definição, a gente vai falar de definição, tem vários pontos que nós podemos abordar sobre isso. Mas geralmente quando eu vou captar diálogos, eu gosto de microfones que sejam mais direcionais e microfones que já, por sua engenharia só, tenha essa característica de podcast. Por exemplo, o SM7B da Shure. É um ótimo microfone, inclusive eu recomendo para quem está querendo comprar algum equipamento entrar nesse universo, né? E tá em alta, né? Essas questões de podcast. Tá super em alta, né? É o RE20 da Electrovoice, que é um ótimo microfone. É o Audio-Técnica 4020 também, que é um... Por quê? Porque são microfones que são microfones dinâmicos, que não são tão sensíveis assim, porém eles trazem essa característica. Né? Agora, Murilo, eu vou captar voz. Aí vai depender muito da característica final do que o produtor quer para essas vozes. Por exemplo, nós vamos captar coral. Então, eu tenho a opção de captar a voz de maneira individual e depois do processo de edição e mix, fazer toda essa parte de equilíbrio. Ou eu tenho a opção de colocar um único microfone na frente e captar todos juntos. Então, claro que captando dessa forma vai demandar um pouco mais de equilíbrio entre cada componente. Por quê? Porque depois na mixagem eu não vou poder fazer esse equilíbrio de cada uma das vozes. Mano, a gente tava conversando no off e foi uma coisa que você até citou aqui nesse último tópico sobre cinema, né? Cara, o tanto que o cinema, o áudio é importante, né, nessa área da produção cinematográfica, né? Eu me recordo que o primeiro filme que eu assisti no cinema, foi até em 3D, foi o filme O Hobbit, A Guerra dos Cinco Reinos. Cara, assim, tinha um dragão que passava voando assim, e, mano, eu tinha a sensação que ele tava passando do lado do meu ouvido, o barulho, parecia que até o vulto dele aqui. Então, assim, tem se evoluído bastante essa área do áudio na produção cinematográfica, né? Então é uma coisa assim que tem que ser atualizado muito, né, mano? Exatamente. Eu falei, cara, porque o 5.1 e tal, não, 5.1 já ficou atrás. Já é passado, né? Agora, da vez agora é o Dolby Atmos, Dolby Atmos, né, mano? Exatamente, mano, porque o Dolby Atmos nada mais é, assim, o processo dentro da parte de mixagem e masterização do Dolby Atmos é que a gente trabalha o movimento dos objetos dentro de uma paisagem psicoacústica. Isso é algo surreal. Então imagine um quadrado. Imagine você poder pegar todas essas esferas e movimentar dentro desse quadrado, seja para frente, para trás, para cima, para os lados. Isso é algo extraordinário. Por quê? Porque agora imagina isso sendo aqui a sensação próximo ao seu rosto, para frente, para trás, para o lado. Então isso é algo sem dúvidas assim, excepcional hoje na indústria do cinema, na indústria fonográfica.
E o Dolby traz isso, né? É claro que quando a gente pega a forma antiga de mixagem para o cinema, que quando a gente tem canais, que é o caso do 5.1, do 7.1, onde nós não temos essa movimentação dos objetos, mas nós temos o quê? O controle de intensidade de volumes, onde nós endereçamos para cada caixa. Cada caixa, né? Então, o Dolby Atmos, ele possibilitou, por exemplo, claro que o certo é você ter, né, 12 caixas, etc., mas o Dolby Atmos possibilitou você, com 2 caixas, poder ter essa sensação dessa movimentação, do movimento desses objetos. Então, é algo extraordinário. E assim, o profissional que não se atualizou, então, já tá obsoleto. Já tá obsoleto já, né? Exatamente. Porque é um mercado que se atualiza muito rápido, né, cara? Exatamente. Todos os dias, todos os meses tem uma coisa diferente, uma visão diferente, né? Uma forma de se executar mais atualizada que facilita, né? Ou que deixa um pouco mais sofisticado, né? Exatamente, né? E sempre há, né, sempre aquela coisa, mas... e agora a forma estereofônica, que é LR, não vai mais existir, agora vai ser só Dolby, mas ainda é algo ainda que está inacessível, porque ao meu ponto de vista, tudo que acontece hoje na parte da engenharia do áudio, na parte do mercado, são somas. Então eu não acredito que, por exemplo, essa questão estereofônica de LR, de intensidades, onde eu tenho apenas o panorama que eu posso colocar ou para a esquerda ou para a direita, eu não acredito que isso vá deixar de existir, mas que existem outras tecnologias que vai impulsionar e aquela coisa, cada uma com determinada característica. Por exemplo, quando a gente vai parar para pensar, por exemplo, num filme, né? Igual você falou, que o dragão passa, aí tem um diálogo, aí tem uma chuva, aí tem um barulho enfim... Uma pegada, a pessoa andando. Uma pessoa andando. Então é necessário que exista justamente essa colocação dos objetos. Por quê? Porque você tem várias informações, então você precisa colocar cada informação, por exemplo, na tela, né? Então o dragão está passando por aqui, mas aconteceu uma explosão. Então eu preciso ter um controle de posicionamento na imagem psicoacústica de quem está ouvindo. Então o Dolby traz isso. Mas, por exemplo, numa banda que está tocando um palco, onde de certa forma a bateria, baixo, guitarra, realmente tem necessidade de se colocar todos esses elementos da mesma forma do que no cinema. Então é por isso que eu acredito que tudo isso é muito bem-vindo, é algo funcional, mas que vai depender de forma artística de cada artista, de como que vai querer manipular cada um desses tem entrado só pra somar e não pra tirar deixar obsoleto, né? Exatamente. Cada um tem o seu espaço, né? Pra atuar, né? Exatamente. Inclusive o 5.1, uma das maiores dificuldades do 5.1 e 7.1, pensando, por exemplo, no home theater, né? Por exemplo, o técnico de gravação, ele passava horas mixando, ele falou, não, eu vou endereçar, por exemplo, determinado som para a caixa de trás. Aí a pessoa ia lá, né? Ia na loja, comprava o home theater, e aí simplesmente colocava todas as caixas todas juntinhas. Uma na frente da outra. Ou uma na outra, ou às vezes o local onde se colocava a caixa não tinha espaço, então colocava uma aqui, outra embaixo. Então, realmente, iríamos ter o máximo dessa, vamos dizer, da proposta inicial da mixagem feita para o trabalho? Não. Porque a caixa de trás ela foi feita para ficar atrás. Porque existe... Então, colocando ali tudo junto, de certa forma já bagunçou a mixagem. Então, por isso que o 5.1, de certa forma, ele sempre foi muito desafiador para quem trabalha nessa parte do áudio, né? E com o Dolby agora, não. Com o Dolby é algo assim fantástico que... Já não tem esse problema, né? Exatamente. Que já tem outras soluções com relação a esse processo de mixagem. Caramba, então é um universo assim muito interessante. Exatamente. Eu trabalho com audiovisual, mas essa parte do áudio eu entendo pouca coisa e assim é muito importante a gente conversar com um cara que é referência, que tem produzido bastante essa área. E cara, qual o teu conselho que você daria para quem quer seguir essa carreira? Então, primeiro ponto, busque o conhecimento. Conhecimento. Caso você possa sempre
inicie tendo a parte conceitual de forma acadêmica. Por que de forma acadêmica? Porque de forma acadêmica você vai iniciar de uma forma onde você vai ter uma base, você vai ter uma referência bibliográfica, onde você vai apenas se situar. No sentido de que, igual por exemplo, quando a gente para pensar sobre captação. Captação é física. Então como que eu posso entender bem sobre o microfone se eu não entendo de física? Se eu não entendo de física acústica? Imagina um estúdio, igual por exemplo o estúdio Take, se eu não entendesse de acústica, né, sobre tratamento acústico, sobre isolamento acústico, mas de maneira técnica, de maneira específica. Então, assim, o primeiro conceito que eu dou para você é: não, Murilo, eu quero trabalhar com produção musical. Então, busque se informar quais são as instituições que você pode fazer um curso, que você possa fazer uma faculdade, porque você vai ter um conhecimento, primeiro, conceitual, para que disso você possa passar aí para a parte prática, que sem dúvidas é a melhor. É a melhor, né? Segunda coisa, ande com pessoas que te impulsionem. Ande com pessoas que façam com que você se questione. Igual, por exemplo, você está querendo aprender sobre captação, então comece a andar com esse pessoal que faz captação. Vá um dia na igreja, veja como é que é feita a captação de bateria. Tem um amigo que trabalha no cinema, então vai lá para ver como é que é feito. Então, assim, esteja num meio onde você possa estar aprendendo, ensinando e vivendo o processo. É necessário você estar nessas 3 dimensões. Por quê? Porque isso faz com que você desenvolva. Porque você vai estar com pessoas onde você vai estar ensinando aquilo que aprendeu. Você vai estar aprendendo com pessoas que já viveram o processo e são mais experientes. E o do centro, que é quando você, de certa forma, está vivendo todo o processo. Pô, cara. Então isso é uma das coisas que eu sempre oriento. Comece pela busca de informação acadêmica, a informação conceitual, entendendo o porquê de cada elemento, entendendo as ferramentas, não no eu acho, ou no eu penso, mas realmente entendendo toda uma lógica por trás ali, né? E é isso. Quero agradecer ao Murilo por estar aqui, aceitar esse convite de conversar comigo e conversar com vocês, expor todo esse universo maravilhoso que é do áudio, né? Que eu acho que você falou que 0,1% do que realmente é esse universo, que é um universo muito grande, complexo, mas muito gostoso de se aprender e de se praticar. Murilo, cara, muito obrigado por você ceder o espaço aqui na Take Music pra gente conversar. E se quiser fazer algum agradecimento, alguma consideração, é a sua oportunidade. Então, primeiramente eu quero agradecer a você pela oportunidade de estarmos aqui, né, trocando experiência, né, nesse bate-papo muito legal, né, agradecer a todas as pessoas que nos acompanham, né, que sempre perguntam, os nossos clientes também que confiam no nosso trabalho, né, quero também de uma maneira especial também agradecer a todos que nos ajudam também nesse processo de impulsionamento, nesse processo de amadurecimento no nosso trabalho. Então, para mim sempre é uma alegria, e o meu maior porquê é justamente isso: inspirar, impulsionar pessoas, como na captação, realizar esse processo de transformação. Sabe, você é capaz. Eu costumo dizer que aqui na Take nós não gravamos músicas, nós não gravamos canções, nós não gravamos voz, nós gravamos sonhos, nós captamos sonhos. O nosso maior objetivo é fazer com que você, de certa forma, descubra o seu verdadeiro potencial. Então, aqui na Take, o nosso maior porquê é isso: é motivar você, é fazer com que você, através do nosso processo, você entenda que você é único. E por você ser único, você é algo assim espetacular, porque você é único. Então, acredite em você, você pode. Então, eu volto a dizer, a Take Music masteriza sonhos. Por quê? Porque não é simplesmente música, é sonho. Gente, e esse foi um primeiro de muitos dos vídeos que eu vou trazer profissionais que têm atuado nessa área do audiovisual. Não só profissionais da área em si, mas pessoas profissionais de outras áreas, mas que têm usado essa ferramenta do audiovisual para impactar pessoas, para ensinar, para agregar valor à vida de outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o Murilo, seguir a Take Music também, porque lá eles mostram bastante coisa dos bastidores, das produções, enfim. Muito obrigado por você estar aqui presente e até o próximo vídeo.